Fala pessoal, aqui é o Rafael para mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos falar hoje sobre Bruno Spindel, Marcos Braz, Landim e todos esses chorões aí da Gávea que, assim como a sua torcida, né, que tem uma hipocrisiazinha de dizer que o Botafogo não é rival, não é relevante, não liga pro Botafogo, mas o Palmeiras é o grande rival do Flamengo hoje em dia, mas quando tem Botafogo e Palmeiras, em vez de torcer pro Botafogo ganhar do Palmeiras, torcem pro Palmeiras ganhar do Botafogo. Ou seja, torcem pro grande rival contra um time irrelevante? Que papo é esse? É justamente o contrário. Sabemos que o Botafogo é rival do Flamengo, sim. Incomoda o Flamengo, sim. E o Palmeiras é outra parada. É de fora do Rio, é outra história. O Botafogo está incomodando tanto os caras dentro de campo como fora de campo. Vamos ver aqui o Spindel deu uma choradeira. Landinha chorou sobre o fair play financeiro já. Agora o Spindel vai chorar na coletiva de imprensa, apresentando o Michael, reforço do Flamengo, perguntado sobre desgaste físico de jogadores do Flamengo, contusões. Ele vai e puxa Botafogo no meio da parada. Vamos entender como é que tá essa choradeira aí. Né? Eu botei um pouquinho antes aqui da fala dele começar a pergunta, pra vocês entenderem qual foi o contexto da pergunta. E depois eu vou avançar um pouquinho, porque é muito blá blá blá. Com 51 minutos de coletiva começou a resposta, e com 103 chega no Botafogo, e com 106, 107 vai terminar. Ou seja, quase uma palestrinha para chegar na choradeira sobre o Botafogo. Então vamos avançar um pouquinho mais aí. Gosta bastante do conteúdo respondendo os rivais, desmentindo hipocrisias, etc. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Bruno, diante do enorme desgaste do elenco que o Flamengo tem sofrido, das lesões, é possível vocês, como diretoria, ter uma conversa com a comissão técnica, estabelecer algum tipo de prioridade entre as competições? Como, por exemplo, você tem a Copa do Brasil agora, e no dia 12 vai ter a volta contra o Bahia, 2 dias apenas da volta dos jogadores das seleções, né? Vocês têm muito convocado a seleção estrangeira e agora os 2 pela seleção brasileira. É possível estabelecer de alguma maneira uma prioridade de olho nesse desgaste físico e também que o time vem sofrendo? Só para não perder o hábito, só acrescentar mais uma coisinha. Gabriel Barbosa, Gabigol, tem alguma novidade, questão de renovação, etc? Respondendo a primeira pergunta em relação à escolha. Só fazendo um pause aqui, vocês viram que a pergunta do cara, ele focou em como fazer para você superar esses problemas físicos, desfalques, tudo mais. Perguntou sobre o Gabigol, sobre a renovação do Gabigol e tudo mais. Nada relacionado a finanças, nada relacionado a Botafogo, nada relacionado a algum reforço, mercado de transferência, nada. Falou de jogadores contundidos, parte física desgastada, gestão de elenco, né, do Flamengo, que tá aí com problemas clínicos com alguns jogadores. Essa foi a pergunta. Eu vou dar um pulo, porque vai começar o Braz a falar um monte, o Bruno Spindel falar um monte também, volta pro Braz e volta para ele depois. Então vamos pular um pouquinho, vamos avançar um pouco e chegar na onde o Bruno Spindel começou. Olha só, estamos em 1 minuto e 51 da coletiva. Ele só vai falar do Botafogo mais ou menos com 1 hora... Não, aqui tá 51 minutos, né? Ele fala do Botafogo com 1 hora e 3, ou seja, 12 minutos de resposta e, de repente, pum, Botafogo. Ó, cheguei nessa parte. Eu puxei ainda uns 3 minutinhos para antes, pra vocês verem o contexto de como que ele começou a falar de desgaste físico e partiu para Botafogo. Coletiva do Flamengo, diretor e vice-presidente do Flamengo, apresentando o Michael, reforço do clube, ídolo recente do Flamengo, e Botafogo surge, quando nem perguntaram sobre isso para eles. E só para completar, para dar um Agora exemplo dessa pressão, né? O Flamengo investiu, até o momento, 190 milhões de reais na janela, tá? A gente estima que o Botafogo investiu quase 600, tá? Quando você bota na janela, não, no ano, tá? Nas 2 janelas. Você pega o Igor Jesus e o Alan, que são atletas que vieram do mundo árabe, que vieram livres. Você achar que não tem um investimento, chega a ser uma ingenuidade enorme, assim, achar que o Botafogo não investiu um valor considerável para trazer esses atletas. Ó, vamos começar aos poucos, tá? Vocês viram que de desgaste físico eles conseguiram pular para Botafogo. Por que isso? Porque claramente estão sendo cobrados pela torcida pelo desempenho pífio. Ah, estamos vivos nós 3. Sabe lá Deus como, né? Sabe lá Deus como. Tomaram um apavoro absurdo do Palmeiras
no Allianz Parque, durante o jogo inteiro. O Botafogo tomou um pavor nos últimos 10 minutos, tá? E estão falando a beça aí, falando de um monte de coisa, o Botafogo esculachando o Botafogo por causa de 10 minutos de apavoro do Palmeiras no finzinho do jogo. De resto, o Botafogo controlou o jogo durante os 2 jogos, o primeiro e o segundo quase inteiro. O Flamengo tomou um sufoco durante o jogo de volta inteiro no Allianz. Não ficou no meio do caminho, sabe lá Deus como. E na altitude pegou um Bolívar horroroso, passou com 2-1 no agregado, que por muito pouco não conseguiu levar o empate aí, e aí perigou ser eliminado por um Bolívar horroroso. Tudo bem, com altitude, tudo bem, mas era horroroso, cara. Tu não meter um 4-0 no Bolívar aqui embaixo e tu levar esse sufoco que você levou lá em cima, os caras não trocavam 3 passes. Então, estão sendo questionados. O Flamengo é o 4º colocado do Brasileirão. Estão sendo questionados, sim, pelo baixo rendimento do elenco tão caro que eles sempre disseram ter. Caro é, agora qualificado são outros 500, né? O elenco do Flamengo é sim o mais caro do Brasil. Isso não é nenhuma surpresa a ninguém. Agora, o melhor elenco das Américas, que a mídia sempre gosta de falar, já não é há muito tempo. E estão sendo cobrados por resultados que o Botafogo está demonstrando ter, com um trabalho muito mais recente, e estão sendo cobrados. Por isso, eles estão usando o Botafogo de desculpinha. O Botafogo virou uma bengala para esses caras. Eles estão justificando sua incompetência com o Botafogo. Mas aonde está isso aí? O Botafogo está sendo usado como bengala porque os últimos os dois grandes reforços do ano no Brasil, Luiz Henrique e Almada, os mais caros da história, né? Luiz Henrique no primeiro semestre e Almada superando o próprio Luiz Henrique no segundo, deram a bengala que o Abel Ferreira queria e já usou. O Botafogo tem 2 jogadores de 20 milhões de euros. O Spindle, o Landim agora estão usando para justificar a questão. Nós não estamos tão bem assim, porque o Botafogo está muito bem, melhor que a gente, porque eles têm muito dinheiro e estão gastando adoidado. O Botafogo, tirando o Luiz Henrique e tirando Almada, ele não contratou ninguém, eu disse ninguém, por mais de 13 milhões de reais, tá? Não é euros, é reais. Savarino, menos de 13 milhões. Gregory, Igor Jesus, Alan, que ele falou, é impossível que não tenha um gasto, é um valor significativo. Cara, se a gente parar para analisar, o Botafogo na janela como um todo, na temporada, as 2 janelas, o Botafogo gastou 262,8 milhões de reais em 16 reforços. Eu disse 16 reforços? Eu não lembro agora, vou até procurar aqui na calculadora agora rapidinho com vocês, quanto é que é 262 no caso, 262,8 dividido por 16. O Botafogo gastou em média 16,4 milhões de reais em cada reforço desse elenco para esse ano. 16 reforços. Quanto que o Flamengo gastou no De La Cruz? O Flamengo pagou 16 milhões de euros, 77,7 milhões de reais pelo De La Cruz. Eu não estou nem citando outros jogadores, tá? Só o De La Cruz. O Botafogo não gastou 13 milhões, mais de 13 milhões em nenhum outro reforço do elenco. Tirando o Almada e o Luiz Henrique, tira os 2 do Botafogo. O elenco do Botafogo continua sendo melhor que o do Flamengo com sobras. O Botafogo tem, em quase todas as posições, 3 opções interessantes. Uma titular e 2 ali de reposição quase à mesma altura. Tirando a zaga, e agora a lateral direita que o Rafael tá machucado e que o Darmian deu de maluco que sair, o resto, cada posição tem 3 jogadores de boa ali que podem se revezar jogando. E o Flamengo tem? O Flamengo tem um ponta esquerdo, um machucado e um jogando. Um ponta direito, não tem um reserva. Joga o Gerson de vez em quando, que é volante improvisado pela direita. Hoje tinha ali no elenco o Pedro de centroavante. Abaixo dele tem o Gabigol que fede na encheira e o Carlinhos fede na encheira. Esse é o elenco do Flamengo. Pedro, e se perde o Pedro, acabou. Gabigol não faz gol, Carlinhos não faz gol. Arrascaeta. Quem é o reserva do Arrascaeta? Mas nunca vão achar um cara alto do Arrascaeta. Ok, mas entre você ter o Arrascaeta e um moleque da base abaixo dele, que não tem experiência, não tem bagagem para segurar uma pressão se precisar dele, ou você ter vamos dizer assim, esquece o Almada, tá? Esquece o Almada. Você tem o Eduardo e tem o Romero. Bem mais equilibrado, né? Se você perder o Eduardo, o Romero segura. O Botafogo tem o Almada, Eduardo e Romero. Eduardo tá uns meses fora, mas tá no elenco. O Botafogo fez um elenco, jogadores baratos, tá? Savarino, barato. Gregory, barato. Alan, Igor Jesus, que ele falou que é impossível que eles não tenham feito um baita investimento nesses jogadores e tal. Eu citei aqui o quanto o Botafogo investiu na temporada inteira, 262,8. 263, vai.
263 milhões de reais, eles vão citar aqui um valor absurdo. Vocês vão ver qual é o valor. Vocês façam as contas. Será que o Alan e o Igor Jesus custaram tanta grana assim? O Botafogo passar de 262 milhões para esse valor que eles vão falar? Quando você faz a conta considerando impostos e comissão, que é como o Flamengo divulga no seu balanço, quando você fala que o Flamengo investiu 190 milhões, você tem os impostos. Quando você compra um jogador de fora do Brasil, você tem que pagar 18%. Ele tá falando que o Botafogo tá dando calote na Receita Federal, por acaso? Isso é uma grave acusação, o Bruno Spindel. Espero que você tenha provas disso. Que o Botafogo está ocultando informações no balanço, ou que o Botafogo está dando calote na Receita Federal, não está declarando impostos. Como é que é isso? Cuidado, hein? Se o Textor quiser, ele pode te processar. De imposto sobre as remessas que você faz para pagar o direito econômico desse jogador. E tem o comissionamento, que é praxe no futebol, que é a remuneração dos intermediários e dos agentes. O Flamengo divulga no balanço o custo total dessas transações, incluindo impostos e comissões. Quando você vai fazer a conta ali pelo que o Botafogo fez, ele deve ter investido quase 600 milhões de reais. Opa! E sempre se falou... Opa! Vocês lembram que eu falei que foram 262,8, 263, milhões de reais que o Lance.com, Lancenet, né, o GE.com, o UOL e etc. divulgam nas suas matérias. Esse é o valor que nós gastamos na temporada, as duas janelas. O Cruzeiro gastou 180 milhões, mais ou menos. Flamengo, como ele mesmo falou, 190 milhões. 190, 180, por aí. O Botafogo gastou 262. Ele disse 600. E dando a desculpinha de que o Botafogo não lança os valores de comissionamento, porque o jogador que você pega por pré-contrato, que vem de graça, nunca vem de graça, aí tá certo, ele não vem de graça mesmo não. Você paga ali uma luva, paga uma comissão pro empresário, algo assim. Mas vocês acham realmente que o Botafogo pulou de 262 milhões de reais para 600? Tipo, 330 e tantos milhões de reais a mais só com o comissionamento de Igor Jesus e Alan? Tipo, a gente pagou de luva e comissionamento de empresário para esses dois jogadores 330 e tantos milhões de reais? Sério que alguém cai nesse papinho? Da onde a gente tirou esse número? 600 milhões de reais? Isso é um dos shows mais ridículos que eu já vi na minha vida, cara. O Botafogo entrou muito na mente desses caras. Alugamos um triplex lá dentro, um CT na cabeça do Flamengo, pô. O 4-1 faz tanto mal assim pra esses caras que eles não conseguem entender, conceber que o Botafogo foi melhor e o Botafogo é melhor, não só em campo, mas fora de campo, uma gestão profissional mais qualificada, com scout de qualidade. O Botafogo comprou esse ano, vamos do gol pra frente, John, Darmian Soares, Lucas Halter, Barbosa, o Cuiabano, 5 já. Um em cada posição, tá? Goleiro, lateral, zagueiro. Volante, Alan, mais quem de volante, Gregory. E meias, Romero, Almada, Luiz Henrique de ponta. Tivemos aí um empréstimo, né, do Jefinho, são 11. Savarino, ponta também. Mas quem que eu posso citar aí? Ponta direito, ponta esquerdo. Tem o Igor Jesus, centroavante, 13. O Pablo, que é empréstimo, 14. O outro goleiro, Raul, 15. O Matheus Martins, 16 reforços. Com esses 16 reforços, tirando aí o Matheus Martins também, né? Porque ele foi gasto aí uns 60 milhões de reais. Tirando o Matheus Martins, Almada e Luiz Henrique, o Botafogo não pagou mais de 13 milhões de reais em ninguém. Ninguém. O valor médio dos nossos reforços foi 14 milhões, com o Almada, Luiz Henrique e Matheus Martins. Somando tudo, dividindo por 16, dá isso. Boa parte foi de graça. Boa parte, tem alguns que são empréstimos. Então, da onde você tirou 600 milhões de reais, cara? Você tá inflando, você tá acusando o Botafogo de ocultar números. Isso é muito sério, num balanço patrimonial. Isso aí fala sobre impostos, fala sobre transparência do clube. Está acusando o clube de coisas muito sérias para mascarar a sua incompetência. O Botafogo, com um trabalho de scout de qualidade, pegou jogadores muito baratos que montaram esse elenco, que hoje só tem um titular, que é remanescente do time do ano passado, que é o Marlon Freitas, e até mesmo jogadores do ano passado e retrasado que vieram, muito baratos. Marlon Freitas veio de graça também, pré-contrato. Nós pegamos o Tiquinho a preço de banana. O Junior Santos, os japoneses queriam que a gente pagasse 27 milhões. A gente se recusou, ele voltou para lá, foi para Fortaleza, compraram ele de lá Fortaleza, não gostaram,
não aproveitaram ele, o Botafogo pagou 10 milhões de reais no Júnior Santos. 10 milhões de reais. Um cara que é artilheiro da Libertadores hoje. Um dos craques do Brasileirão atualmente, machucado. O Botafogo fez uma gestão muito boa dos seus recursos financeiros. Contratou bem demais. Fez apostas muito boas com um trabalho de scout muito bem qualificado. Preciso, pontual. Erra muito pouco. Eu posso dizer que o scout do Botafogo errou no de Plácido do ano passado e errou no Halter esse ano. Eu não me lembro nenhum outro erro gritante do scout do Botafogo, além desses dois. Talvez o Segovão, que quase não joga porque, não entendo porquê. Agora, você quer inflar número, cara? Eu quero que você mostre a fonte desses números. Qual é a fonte desses dados que dão 600 milhões de gastos do Botafogo esse ano com reforço? Só com reforço. Se ele fala que foi com estrutura, um monte de coisa. Ah, tá, acharia doideira, mas tem aí uma desculpinha, você pode ver aonde foi isso tudo, mas ok. Agora, só com reforços? Porra, cara. Aí tu quer usar essa desculpa pra falar de fair play financeiro, como se isso fosse a solução pra tudo. Cara, sinceramente, antes do Botafogo se afetar com fair play financeiro, vai o Corinthians tomar na tarraqueta, o Fluminense tomar na tarraqueta, outros vários times vão tomar na tarraqueta antes da gente, com fair play financeiro. Porque o Botafogo tá crescendo suas receitas. Ano após ano, cresce as receitas. Outros times não. Então, antes da gente, muita gente vai se ferrar. É por isso que isso não vai passar. Mas é uma choradeira. Ele até sabe que eles sabem que não vai dar certo isso. Não vai passar. Nunca vai. A não ser que crie uma liga, que isso não vai acontecer por culpa deles também. Eles atrapalham a criação da liga. O Flamengo não vai rolar a liga, e não rolando a liga não vai ter fair play financeiro tão cedo. Mas é uma desculpa esfarrapada que eles arrumaram pra mascarar a incompetência deles, que pagam valores absurdos. Eles pagam valores absurdos por cada reforço dele. Vamos ser mais recente. Atualmente, agora, o Flamengo está fechando um reforço, o Alexandro, lateral esquerdo, que o São Paulo negociou, o Botafogo sondou também. Eles estão fechados, quase certos, com o Alexandro, da Juventus, seleção brasileira e tudo mais. Eu não sei qual vai ser acho que o valor, é como eles mesmo dizem, né? O valor de compra não tem, porque ele tá livre no mercado, tá sem contrato. Vai pagar uma luva aí, uma premiação, uma cota aí pro empresário do cara. Mas sabe quanto eles vão oferecer de salário para o Alexandro? Que é um lateral esquerdo, tá? Vale lembrar. 1.800.000 reais de salário. Esses caras estão falando de fair play financeiro? Esses caras falam de fair play financeiro? Vale lembrar que eu falei daqui da Liga? A Liga não rola, não acontece por causa de times como o Flamengo, que se recusam a aceitar receber o mesmo que os outros clubes da competição. Ter uma divisão de cota de televisão mais justa. E não é tipo o Flamengo ganhar igual o Cuiabá, não. Ganhar igual o Juventude, não. O Flamengo vai continuar ganhando mais. Só que a fatia do bolo que o Flamengo vai ganhar a mais não é inteiro. Não é tipo o Flamengo vai ganhar 10 vezes mais que o Juventude e por aí vai. Vai ter uma divisão ali de uma parte da sua cota vai ser referente à audiência, a outra vai ser referente à sua classificação no Brasileirão passado, a outra vai ser referente a isso, aquilo. Vai ter toda uma divisão que na hora H de somar tudo, o Flamengo vai ter mais receita que vai ter o Juventude, sim, sempre vai ter. O Cuiabá sempre vai ter. Até o Botafogo também, porque tem uma torcida muito menor, também vai ter. Só que vai ser alguns porcento. Vai ser tipo 20% a mais, 50% a mais. Não vai ser 20 vezes, 2.000% a mais. Vai ser 20%, 30%, 50%. E é uma mesquiaria sim, porque o Flamengo vai ganhar sempre mais que todos os outros clubes por patrocinadores, por venda de camisa, venda de ingressos, sócio-torcedor e etc. Porque eles têm uma torcida de 40 milhões de torcedores. Então eles vão ganhar sempre mais por isso. Vão ter sempre receitas maiores por isso. Não tem por que você ficar de mendigaria por causa de cota de televisão. Mas eles ficam de mendigaria. Cadê o jogo limpo, que se chama fair play? Em português é jogo limpo. Cadê o jogo limpo financeiro na hora de topar ganhar uma cota de televisão mais justa e igualitária com outros clubes e formar uma liga? Cadê o fair play financeiro? Landim e Bruno Spindel. Cadê o fair play financeiro na hora de ser investigado? Eu posso procurar aqui com vocês. Investigação, Banco de Brasília, Flamengo. Ó, Correio Brasiliense, notícia, tá? Correio Brasiliense. TCDF dá 10 dias para BRB explicar prejuízo de parceria com o Flamengo. Procurador do Ministério Público junto ao TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, dá prazo de 10 dias ao presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Ministério Público de Contas do Distrito Federal, MPCDF, cobrou esclarecimentos ao Banco de Brasília, BRB, sobre denúncias de transparência. Falou aqui de transparência, tá? Sobre o Botafogo, com os números que divulga de investimentos em futebol, né, em jogadores, em compra de jogadores. Sobre denúncias de transparência na divulgação das operações
deficitárias do cartão de crédito do banco. Em ofício encaminhado ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o órgão, que atua junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelece prazo de 10 dias para a contar do recebimento da solicitação para o envio por meio eletrônico de cópia da ata de Assembleia Geral Extraordinária 29 de abril de 22, acompanhado da transcrição integral sobre o assunto. Eles estão investigando, no pedido do procurador Demóstenes Albuquerque, solicita informações pormenorizadas sobre a atividade do BRB, especialmente os números relacionados à inadimplência de clientes detentores do cartão Nação BRB FLA, bem como dos pronunciamentos da Controladoria Geral do Distrito Federal sobre o tema, além de esclarecimentos, informações pormenorizadas e entender elucidativos das circunstâncias denunciadas, acompanhados de documentos comprobatórios das alegações. Calote. Em relação ao BRB Card, a falta de transparência no resultado da parceria entre banco e Flamengo é uma manobra para escamotear um mau negócio. Dados mais recentes levantados pelo banco, mas que ainda não foram tornados públicos, apontam que o calote da parceria BRB e Flamengo já passa de 50%, ou seja, de cada 2 clientes que tem os cartões com as marcas BRB e Flamengo, um está inadimplente. O banco, controlado pelo governo do Distrito Federal, está sendo obrigado a cobrir os prejuízos. Ou seja, o governo de Brasília, Distrito Federal, o governo do Distrito Federal está pagando os prejuízos que o banco BRB tem junto ao Flamengo, essa parceria com o Flamengo. Essa não é a única investigação do Ministério Público de Contas do DF sobre a relação do banco e o clube de futebol. O órgão analisa denúncias sobre a viagem dos diretores do banco e familiares ao Uruguai para assistirem à final da Copa Libertadores do ano de 2021, jogada entre Flamengo e Palmeiras. No caso, também foi tema da reportagem do Correio Brasiliense. Segundo informações obtidas pelo jornal, as despesas foram contabilizadas como prêmios aos executivos sem que o tema fosse aprovado em reunião do Conselho de Administração do banco, como manda a boa regra da gestão pública. Ou seja, tem uma relação muito estranha entre Flamengo e BRB, que é um banco estatal, tá aqui no cantinho, tá? Vocês podem ver que tá aqui o banco BRB, um dos patrocinadores do Flamengo, BRB esse que é uma estatal, é um banco público de Brasília, mas que o Flamengo, mas não é o primeiro estatal, empresa estatal que patrocina o Flamengo. Tem a Lubrac, Petrobras, Post BR e tal, Caixa, entre outros patrocinadores que já foram, que são estatais, patrocinaram o Flamengo e encheram os cofres do Flamengo. E eu não vi pudor do senhor Bruno Spindel, do Landim, ou de nenhum outro presidente anterior do Flamengo ao aceitar dinheiro do povo brasileiro, do povo pobre que passa fome, que paga seus impostos suados para ter saúde, educação, segurança, infraestrutura, e não tem, mas tem o seu dinheiro indo pro Flamengo comprar jogador. Cadê o jogo limpo, o fair play financeiro nessas horas? Então é assustador, cara. O Botafogo ganhando de 4-1 do Flamengo tenha causado tanto dano no psicológico dos caras. Eles estão realmente abalados. O Botafogo alugou um triplex na cabeça dos caras. Até agora, uma apresentação de um reforço do Flamengo, é o Michael, retornando ao clube como um reforço para a temporada, eles falam de Botafogo, numa pergunta que foi feita sobre jogadores contundidos. Falou que o Flamengo investia muito, não sei, que o Flamengo não é a maior folha, o Flamengo não é o maior investimento, eu não estou reclamando. O Flamengo não é a maior folha, paga 2 milhões para Gabigol, não sei quantos milhões para Arrascaeta, vai pagar agora 1,8 milhão para Alexandro. Desde quando isso? Quer pagar agora de gestão consciente. Pelo amor de Deus, o Flamengo é o time que mais gasta e gasta mal do Brasil. Gasta um valor aí 3, 4 vezes maior do que precisaria gastar para ter o mesmo elenco, porque inflaciona o mercado, porque não sabe gerir. É aquela história do tem muito dinheiro, não gasta sem controle. Dá nisso, o Botafogo com bem menos estrutura, bem menos investimento, sim, esse ano investiu mais. Mas pega os últimos 3 anos, quem investiu mais? Botafogo e Flamengo. Então, bem menos investimento, o Botafogo tem um time muito melhor. Então, essa aí é uma choradeira, mas vamos ver. É um privilégio a gente ter essa pressão, essa cobrança. A gente está vivo nas 3, estamos lutando pelos 3. E agora... Está informando. Estou informando que é um investimento 3 vezes do tamanho do Flamengo. A folha com certeza é superior à do Flamengo. Não tem transparência, mas com certeza é superior à do Flamengo. Eles estão de novo acusando o Botafogo de algo muito sério. John Textor, cabe processo. E eles têm que performar também, tem que conquistar título. Só que aqui o nível de pressão é diferente. A gente gosta, é o que nos move, faz a gente acordar. Tô vendo, gosta muito. Tá arrumando 1000 desculpas pro fracasso que vocês tiveram ano passado
e estão tendo esse ano de novo. Cedo todo dia para trabalhar de noite, de madrugada para trazer alegria pro torcedor. Bom, em resumo, o cara tá chorando a beça. Se você for olhar o chat nesse vídeo aí, nessa live aí, o chat tá ali, para de chorar, que patético, que vergonha, que mico. Os caras acusaram muito golpe e não tem jeito. Vão ter que aturar, o fogão tava cada dia mais forte. Se não souberam lidar com uma goleada, preparem-se, porque vem mais por aí. Outros anos, o Botafogo vai ter times mais fortes ainda do que esse e vai aplicar novas goleadas. Acabou essa história de pegar o Botafogo frangalhos. Era assim que vocês gostavam do Botafogo, né? Frangalhos, sem time, um time de Série B, time de jogadores de Campeonato Carioca. Agora vocês estão enfrentando um Botafogo gigantesco em investimento, gigantesco em qualidade técnica, que vai para cima de qualquer time do Brasil e da América Latina. Então, não adianta chorar, tá? Quanto mais chorar, mais feio vai ficar. A torcida de vocês no chat tá vendo o choro, tá revoltada com esse choro. Vocês são incompetentes. A incompetência de vocês não pode ser justificada com um investimento alto do Botafogo. E antes de acusar, cuidado, tá? As acusações foram sérias. Acusou coisas de, vamos dizer assim, até crimes fiscais. Não tá declarando algumas coisas, não tá pagando alguns impostos. Que isso, cara? Muito estranho. Mas é isso, pessoal. Só queria mostrar a choradeira da diretoria do Flamengo, né? O presidente, o vice de futebol, o diretor de futebol, todos chorando, né? Gastaram tanto até hoje, montaram esse elenco absurdo e ninguém nunca pediu fair play financeiro. Agora que já tem o elenco montado, querem pedir o Botafogo de montar um elenco forte também, pedindo fair play financeiro, pedindo que controlem os gastos do Botafogo. Então tá bom, senta lá e espera. Enquanto vocês ficarem com essa mendigaria de ai não quero ganhar menos do que eu ganho hoje de cota de televisão, e evitando que a liga seja criada, o sonho do fair play financeiro não virá. Então chora, aceita e chupa. Continua assim. Fair play porra nenhuma. Tem que ir pra cima de vocês. Pessoal, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Ficou bem grande já. Vamos encerrar por aqui. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todo o conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Notícias do Fogão é a casa do botafoguense que quer se manter bem informado. Todo dia tem 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos. Então, segue aí, ative o sininho para receber os avisos e tamo junto. Eu sou o Rafael e até o próximo vídeo.